Queridos, eu quero começar nessa noite, e depois eu vou dar sequência em outros momentos, em uma série de pregações, presta bem atenção aqui, uma série de pregações sobre a principal temática de Jesus nos evangelhos. A principal temática de Jesus nós vamos nos ocupar mais ou menos em 5 palavras que vamos trazer. Porque, infelizmente, muitas pessoas não entendem o evangelho porque elas não entendem a principal temática de Jesus. Se nós entendêssemos qual é a principal preocupação de Jesus, qual é a mensagem central de Jesus nos evangelhos, nós conseguiríamos interpretar e conseguiríamos ver e sairmos de algumas situações, percebemos algumas armadilhas dentro da vida no que se refere às questões espirituais. Porque as questões espirituais, elas têm a ver com toda a vida, mas elas precisam ter muita sabedoria para sabermos a relação da vida espiritual, por exemplo, e a política, da vida espiritual e a economia, a vida espiritual e a sexualidade. A vida espiritual está relacionada com tudo. Nós vamos elaborar um pouquinho mais isso lá na frente. Mas se a gente não entende a temática principal de Jesus, que é o reino de Deus, principal temática de Jesus nos evangelhos, do começo ao fim, é o reino de Deus. Se nós não entendemos esse caminho, nós podemos confundir o evangelho com uma série de coisas que são parte do evangelho, mas não são todo o evangelho. Por exemplo, a cura das nossas problemáticas, a cura dos nossos problemas, a cura das nossas doenças, por exemplo. Muitas pessoas pensam que, por exemplo, eu vou na igreja porque quando eu estou com um problema. Tem muitas pessoas que pensam assim. Não, quando eu tiver um problema eu vou na igreja. Quando eu estiver doente eu vou na igreja. Quando o bicho estiver pegando lá em casa eu vou na igreja. Aí eu faço uma oração. Pai, eu fico em paz, volto para casa e me sinto melhor. Para me sentir melhor. Isso é a igreja ou o evangelho visto como um analgésico. Jesus não veio trazer um analgésico para nós. Jesus veio trazer algo muito mais profundo do que um analgésico. Embora, quando você vem orar, você receba a bênção de Deus, você experimente a paz de Deus, mas não é só isso. É muito mais do que isso. Outras pessoas, como eu digo, como está acontecendo agora no nosso país, estão misturando política com igreja da forma mais promíscua possível. Então temos aqui um ex-ministro da Educação e Cultura que, de acordo com todas as evidências, estava fazendo negócios com outros pastores, vendendo e abrindo espaço, né, de investimento e tudo mais, de acordo com as suas negociatas e os seus interesses. Tudo aponta para isso. Então, essas são realidades de envolvimento da igreja, do evangelho, de pessoas evangélicas com a política. Um envolvimento promíscuo. E eu não sou de passar pano para nada. Na verdade, eu digo para vocês, isso já escrevi lá na internet e digo aqui. Minha postura como pastor e entendimento da igreja é que a igreja tem que estar sempre como profeta diante de qualquer governo que seja de esquerda ou seja de direita. Então, minha postura e a postura que a palavra de Deus estabelece quando a gente vê Jesus, não é a de adesão a nenhum partido político da sua época. Jesus sempre foi crítico daquilo que precisava ser crítico. E essa é a postura que a igreja tem que ter.
Mas a grande temática de Jesus, que está acima da política, que está acima do analgésico, que muitas vezes uma oração é para nós, é ou não é? Nos dá um ânimo, um alívio das dores. Acima de tudo isso está a questão do reino de Deus. E a gente pergunta, aí a grande pergunta é o seguinte, mas pastor, tá, e aí? Mas o que é o reino de Deus? E é isso que a gente quer entender. E vamos conversar sobre isso em muitas ocasiões, porque nós precisamos, você e eu precisamos entender isso, e não somente entendemos, mas respondemos a isso de uma forma, de um jeito de viver. Porque prestem atenção, se eu a entender, vejam só que o meu entendimento das coisas vai determinar o meu estilo de vida. Se eu entender o evangelho ou a igreja como analgésico para a minha vida, eu vou aparecer na igreja de vez em quando eu tiver com problema. E isso não vai afetar em nada do jeito que eu vivo. Eu vou lá na minha casa, ter um jeito de viver de qualquer maneira, infidelidade, brigas sem fim, xingamentos, ódios e tudo mais. Agora, se eu entender e responder aquilo que Jesus propõe para nós, que é sermos engajados com o reino de Deus, aí a minha vida muda completamente. Meu jeito, aí nós vamos ver aqui como é que isso funciona, esse entendimento, esse discernimento que nós precisamos ter. Tá? Então, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, verso 17. Jesus começa a pregar. O meu partido é o reino de Deus. E o seu, meu irmão? Amém? Ou você é crente ou não é crente? Diga comigo, o meu partido é o reino de Deus. Fez besteira, meu amigo? Tem que responder. Tem que responder pela besteira que fez. Agora, quem julga tudo isso é a palavra de Deus. A palavra de Deus está acima de qualquer coisa. Não se abrace, meu irmão. Não se abrace, meu conselho pastoral. Não se abrace com político nenhum. Presta bem atenção. Não se apaixone por político nenhum. Nossa paixão, nosso amor supremo sobre tudo tem que estar com Jesus. Isso vai manter a nossa sobriedade. Esse ano é um ano de loucura. Presta bem atenção que eu vou dizer para você. Esse ano, à medida que nós fomos chegando, lá em... quando é que é? Em outubro, né? Mas à medida que nós estamos chegando em outubro, é um jogo de mentira para tudo que é lado. E quem mais é sacrificado em tudo isso sempre é o povo. Você se apaixona, você briga, você se desentende com seus familiares, você se incomoda por essas questões, mas eu posso te dizer com toda certeza, a maioria dos políticos estão preocupados com seus próprios projetos. Então não se apaixone, tenha sobriedade no meio de tudo isso. Seu compromisso, você que é cristão, meu irmão, seu compromisso tem que ser com o reino de Deus. Sua paixão maior tem que ser com o reino de Deus. Você tem que estar focado em Jesus. Entendeu? Você vai votar, você pensa de uma maneira, você pensa de outra, quais são as soluções para o país, essa aqui sim, essa aqui não, mas vá com calma. Amém? Os outros estão tudo louco, você não precisa ficar louco, porque os outros estão bem loucos. Porque o outro diz bobagem lá, escreve isso e diz aquilo. Você não precisa fazer isso. Você não precisa perder a cabeça. Você tem que ficar centrado aonde? No reino de Deus. O reino. Eu me importo com o reino, com as armas do reino, com as estratégias do reino, com o que Jesus me ensinou como tem que ser. Amém? Olha que Pedro quis pegar na espada para proteger Jesus, hein? Em nome de Jesus, ele pegou aquela espada. Não é isso aí? Em nome de Jesus, ele pegou a espada, e o que é que disse Jesus para ele?
O que Jesus disse? O que Jesus disse, gente? Guarda essa tua espada. Guarda a espada. O reino não é de espadas. O reino é cruciforme. Amém? Você sabe como a igreja venceu a oposição do Império Romano? Você sabe como a igreja venceu 300 anos de perseguição? Vida com Deus sacrificial, servindo sacrificialmente. Tertuliano escreveu, um dos pais da igreja, um dos pastores da igreja da antiguidade, disse assim: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Está entendendo como é que é? E Jesus diz que é assim. A igreja não vence com as armas da milícia humana. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Amém? Estão entendendo como é que funciona a coisa no Evangelho? É diferente. E aí a gente fica vendo as pessoas fazendo propaganda até, gente com arma, orando por arma. Isso é uma função do poder civil. A igreja não tem nada a ver com isso. A igreja, ela pode ter brigadianos e tudo mais, é função do brigada fazer o seu serviço, seu trabalho de contenção. Mas a igreja tem outra função. A nossa função é completamente diferente. Nós estamos para servir a Jesus e com fidelidade. Nós não estamos para se abraçar com ninguém aí do poder político. Nós estamos para nos postarmos firmes em favor daquilo que é o Evangelho. E quando alguém quiser tomar aquilo que o nome do Evangelho, o nome de Jesus, porque em nome de Jesus, não, para um pouquinho, isso aí não. Como Jesus mesmo disse, não é assim. Não é desse jeito. Nós precisamos ter esse trilho, precisamos ter discernimento. Certo, gente? Vocês sabem que eu estou aqui desde 1996. E desde 1996, agora não mais, mas desde que começou, chega a época da política, os políticos vêm falar comigo. Ô pastor, você viu alguém aqui fazendo campanha política, nesse púlpito aqui? Você viu alguém? Você que está aqui há muito tempo, você não viu. E nem vai ver enquanto eu for vivo e pastor dessa igreja. Enquanto for, não vai subir político aqui. Porque isso aqui não é instrumento de manipulação. Não é instrumento de manipulação. Isso aqui é instrumento de pregação do Evangelho. Está entendendo? É isso. Essa é a função desse púlpito. A política existe, é importante, lá fora. Com suas questões, com suas dimensões, com seus lugares. Mas a igreja, no reino, as coisas funcionam diferente. E sempre que a política chega perto da igreja é para manipular. Sempre. Sempre quer manipular. Então nós temos que ter muito cuidado. O reino de Deus está acima da política. Amém? Glória a Deus. Temos que ser fã de Jesus. Esse sim nós temos que ser apaixonados. Porque esse merece toda a nossa dedicação, toda a nossa manifestação, toda a nossa militância, todo o nosso amor, toda a nossa entrega. Porque esse tem estado conosco desde sempre e estará sempre conosco até a consumação dos séculos. Amém? Esse é santo. Então vamos ler o texto? Vamos ler o texto? 4,17. A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Olha só,
Uma antiga profecia de Davi, 2 Samuel 7,14, não precisa abrir lá. Deus fala com Davi, que é o rei de Israel, e diz assim: olha, a partir de ti, da tua família, sempre haverá, eu vou escolher a tua família para ser aquela família da onde haverá uma dinastia real em Israel. E sempre eu vou trazer um rei. Depois disso, Israel tem vários reis que fracassam, que não seguem a Deus, que traem a mensagem de Deus, que vivem de uma vida completamente diferente daquela planejada por Deus, mas permanecia a promessa de Deus. E quando Deus promete, Deus cumpre. Então, nós vemos Jesus aparecendo no cenário de Israel, dizendo: eu sou o rei prometido. Aquele rei que veio cumprir plenamente, totalmente a profecia que foi feita a Israel. A Davi, mais especificamente. Então, quando Jesus chega e prega assim: o reino de Deus está próximo, arrependam-se, o reino de Deus está próximo, ele está anunciando que a vida de Israel está uma bagunça, mas que ele veio trazer a ordem, ele veio trazer um novo reinado, um reinado com um rei fiel, um rei justo, um rei amoroso, príncipe da paz, como diz a Bíblia. Então Deus vem reinar através de Jesus Cristo. Só que é um reino completamente diferente dos reinos humanos. É aí que encontra, vejam só, é aí que há um conflito, presta bem atenção, meu irmão. É aí que se estabelece o conflito do reino de Deus com os poderes políticos daquela época. Porque o reino de Deus, ele é completamente diferente. Ele se estabelece de uma forma completamente diferente dos reinos humanos. Como é que um reino humano se estabelece, gente? Como é que um reino humano se estabelece? Na força. Quem é que domina o mundo hoje? Quem é que domina o mundo, gente? Quem é a nação que domina o mundo? Estados Unidos. Mas temos um equilíbrio também, né? Lá do outro lado, quem é a outra nação que domina o mundo também? Rússia e China. Por que essas nações elas dominam o mundo? Poder bélico. Poder bélico. Porque tem bala, como chamam, né? Tem bala na agulha, bomba. Armas nucleares. É por isso que os reinos desse mundo dominam. E quando surgiu um reino, mais outro reino, armado até os dentes, mais armado que esse, vai dominar sobre esses, ou equilibrar as forças. É assim que funciona. Agora, o reino de Deus é isso? Não. Quando Jesus diz assim, o reino de Deus está próximo, ele está dizendo que vai acontecer, e está acontecendo uma invasão divina, que é de outra natureza, é de outro jeito, é de outra maneira, é subversiva e não está operando da maneira como os outros reinos operam. Então, quando a gente ouve isso, quando a gente ouve Jesus dizendo isso, a gente não pode entender que ele está dizendo: ó, gente, eu tenho uma arma aqui para que vocês não conhecem, vamos arrebentar com tudo aqui e vamos depor o Império Romano, não. Porque Jesus enxergava que o inimigo dos homens são os próprios homens. Que a maldade não está no exterior, não está em geografias, não está na China, na Rússia, nos Estados Unidos, mas está em uma dimensão mais profunda do que isso, está no centro do coração de cada ser humano. Que a batalha do homem não é contra o outro homem, que a batalha do homem é contra si mesmo e contra o pecado que habita dentro de si. Essa dificuldade que as pessoas têm de conseguirem entender isso
é que faz com que o mundo seja ainda o mundo que é. E os lugares aonde nós vemos alguma manifestação de paz, de justiça e de alegria, são lugares que entenderam que o grande inimigo, os grandes problemas, eles não habitam lá fora, nas nações, no outro, no vizinho, mas dentro do seu próprio coração. E Jesus disse uma vez que o reino habita dentro do coração. Dentro do coração dos homens. Então, Jesus começa essa mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E aí, o que se constitui esse reino? Gente, resumindo, vou colocar aqui para vocês, resumindo. Vamos passar para o próximo? O reino de Deus é o que Deus está fazendo. É o que Ele fez por meio de Cristo. E o que Ele quer fazer por nosso meio. Está entendendo? O reino de Deus é o que Ele está fazendo, o que Deus está fazendo, o que Ele fez por meio de Cristo. E o que Ele quer fazer por meio de mim e de vocês que acolhem a mensagem de Jesus. Nós somos parte do problema e parte da solução. Por isso que ele disse, vejam só a palavra dele, não há uma declaração triunfalista, agora nós vamos arrebentar com tudo, vamos dominar tudo. Ele diz assim, é algo, aí você vê a profundidade da palavra, arrependam-se. O que é arrependimento? Gente, mudem a cabeça. Gente, mudem o jeito de pensar. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Então, muda a cabeça. Vocês têm que mudar a cabeça. Mudar o coração. Mudar como homens e mulheres. Para que então vocês possam experimentar o reino de Deus. O que Ele está fazendo. O que Ele fez por meio de Cristo e o que Ele quer fazer no nosso meio. Deus está agindo no mundo, gente. Você crê nisso? Deus está agindo no mundo. Isso é maravilhoso. Mas presta atenção, Deus está agindo no mundo não nos termos humanos. Não nos termos humanos, porque nos termos humanos as pessoas querem ver. Tem que ser uma coisa gloriosa. Tem que ser uma coisa famosa. Tem que ser uma coisa vistosa. Mas Deus está agindo fora dos holofotes. Presta bem atenção. Deus está agindo, é isso que Jesus disse. Quando ele chega e traz o evangelho, ele diz que Deus está agindo fora dos holofotes. Por quê? Primeiro que ele começa numa nação escrava, dominada, pequena, mas que foi alvo da promessa de Deus. Segundo que ele escolhe gente das mais simples. Gente comum, nem pior nem melhor do que ninguém. Gente comum, sem talentos especiais. Não há ali entre os discípulos talentos especiais. E ele utiliza um simples recurso. Vão e preguem. Ele diz, o Espírito Santo vai estar com vocês. E o Espírito Santo vai testificar no coração das pessoas, vai bater no coração das pessoas. A pessoa diz, não, eu quero isso aí para mim. Uns vão dizer isso, outros vão dizer que não. E está tudo tranquilo. É assim mesmo, Jesus. É assim mesmo. Não tem. Jesus, olha aqui, ó, não é para forçar ninguém. Não é para forçar ninguém. Porque o evangelho, quando bate no coração, meu amigo, o cara pode se contorcer, ele vai lá, ele dá a volta, ele vai. E ele, quando bateu, tocou no coração, ele dá a volta, e dá a volta, e dá a volta, ele vai chegando, aquele tem um poder de atração, porque o Espírito falou o coração. E o cara não consegue, ele está lutando, isso não adianta. E aí Deus já pegou ele, já fisgou, ele dá-lhe umas, né, e tal, mas ele vai chegando, porque o evangelho tem poder. Porque o poder de Deus é o que Deus, o reino dos céus é o que Deus está fazendo. E Ele está fazendo quando se proclama. É claro que tem gente que não está nas igrejas, não é por causa do evangelho, é por outra coisa. Né? Tem isso. Mas quando a pessoa realmente
bateu ali, não tem. Por isso que Jesus não tem que fazer força. Vai lá, prega, e a pessoa diz assim, não quero ouvir. Não insiste. O que Jesus disse assim? Olha aqui, ó, bate os teus pezinhos, bom, gente, estou indo, muito obrigado, Deus abençoe, vou-me embora. E é assim que é na simplicidade. Não é para um projeto pessoal, não, eu quero ter uma igreja poderosa. Olha, isso aí é uma cabeça de alguém que está noutra coisa, e não no reino de Deus. Porque Deus está trabalhando fora dos holofotes. Está entendendo? Deus age fora dos holofotes. As pessoas querem usar Deus, mas Deus não se deixa usar. Está entendendo como é que é? É Deus que nos usa e trabalha em nós. Ele que está fazendo. Deus não quer homens que se apossem do seu nome. Toda vez que alguém se apossa do nome de Deus, e diz, Deus é meu, porque é assim que se diz, Deus é meu, Deus está sempre comigo, Deus aprova tudo que eu faço e tal. Deus sai fora desse projeto, sabe por quê? Porque o primeiro mandamento, primeiro, não terás outros deuses diante de mim. E depois, o segundo diz, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Não é isso que diz, gente? Então, quem fica tomando o nome de Deus em vão, já está ficando fora, porque não é desse jeito que Deus trabalha. Bom, e aí Jesus continua, nós vamos lá para o capítulo 13, mas você não precisa abrir, depois você vai abrir, você vai ler todo o capítulo 13 de Mateus, tá? Pegamos só esse versículo aqui. Jesus utiliza, para falar isso que eu estou dizendo para vocês, Jesus utiliza 3 metáforas, 3 exemplos figurados do que é o reino de Deus. O primeiro deles, que Jesus usa, é a semente. Para dizer exatamente que o reino está fora dos holofotes. O reino é semente. O que Deus está fazendo é semente. Quer dizer, o que Deus está fazendo é algo escondido, pequeno, improvável, mas que cai no coração de uma pessoa. Puf! Como é que uma semente pequenininha? Sabe o que eu acho? Toda vez que eu vejo uma semente, por exemplo, de laranja, e olho por uma laranjeira, como qualquer outra árvore, eu sempre acho mágico. Eu gosto de usar essa palavra mágica. Você olha a sementinha e você olha a árvore. Que coisa tremenda que Deus coloca dentro de uma semente. E ele, quando fala que o reino é semente, ele está falando que é uma coisinha que parece que até está morta. Joga ali. Outro dia a gente recebeu uma semente de não sei o que, né? Mas é uma árvore bonita, uma flor bonita, né? Que o Mateus nos deu na quinta-feira. Disse, olha, vocês vão jogando água e vai aparecer algo bonito aí. Assim é. A semente do reino de Deus, ela é pequena, ela é quase invisível. Quando ela cai na terra, ela parece que está morta, mas ela está produzindo frutos dentro do coração. O que Deus está fazendo é como uma semente. Então a gente às vezes fica ansioso, às vezes a gente, entendeu? Quando você fala alguma coisa de Jesus, você quer muito que uma pessoa sirva a Jesus, você larga só a semente. Larga a semente. E aquela semente fica ali. E uma semente é viva. Gente, uma semente é viva. Uma semente é viva. E a qualquer momento, como acontece na casa de vocês, daqui a pouco aparece um pé de melancia na casa de vocês. Nunca aconteceu isso aí com vocês? Pé de abóbora? Que isso? Você foi botar no lixo a semente de abóbora e enquanto você ia caminhando para o lixo, caiu um pedaço. Quer dizer, caiu uma semente de abóbora no chão, se rebocou ali com a terra e daqui a pouco foi saindo. Quando se olha aqui, tem um pé de abóbora aqui em casa. Assim é com o reino de Deus. O que Deus está fazendo é como uma semente. Quer dizer, cresce sem fazer força. É pequena, é improvável, mas está ali. Então, meu irmão, em nome de Jesus, quando alguém disser que o reino de Deus é um trator,
Não é. É semente. Não precisa violência. Tem o seu processo. Tem o seu jeito de acontecer. Às vezes vem um irmão e diz: a minha esposa, eu queria muito que ela viesse para Jesus. Então, calma. O reino de Deus é semente. Calma. A esposa, o meu marido. O meu marido, o jeito dele. Calma. O reino de Deus é semente. Meu filho, o reino de Deus é semente. E nós precisamos nutrir nossa fé, nosso entendimento daquilo que é. Então, hoje em dia, a gente fica pensando com tudo aquilo que acontece, todos os escândalos de gente que diz que crê em Jesus. A gente fica, sabe que eu já cheguei um determinado momento que eu fiquei assim, muito triste. Eu fiquei muito triste. Digo, meu Deus do céu, o que vai ser, gente, o testemunho, com tantas coisas acontecendo, tanto pastor fazendo coisas que não devia de fazer, tanto crente dando mau testemunho. E essa palavra veio me consolar. O Evangelho, o reino de Deus é semente. Mesmo que esteja distante daquilo que nós estamos olhando. Meu Deus, que vergonha. Mas fora dos holofotes, Deus está fazendo. De forma escondida, de forma misteriosa, Deus está fazendo. O reino de Deus está próximo. Amém? Segunda metáfora que Jesus usou para tudo aquilo que nós estamos falando do reino de Deus. Jesus disse que o reino de Deus, ele é como o fermento. Já experimentaram fazer um bolo sem fermento? Esqueceram de botar um fermento no pão, no bolo, o que for. Fica uma solinha. Mas quando você coloca o fermento ele expande. O que Jesus quis dizer? Que o reino era como um fermento que leveda toda a massa. Jesus está dizendo que uma vez que o reino de Deus, e eu sei, cada um de vocês aqui, Deus está fazendo alguma coisa na vida de vocês. Cada um de nós, Deus está fazendo alguma coisa. Mas tem muitas coisas na nossa vida que estão desordenadas, que estão problemáticas, que estão confusas, que nós estamos orando. E eu quero te dizer uma coisa: permite que o reino, que o fermento toque essa área da tua vida, porque uma vez que o fermento chega nessa área da tua vida, vai ser abençoada a tua vida, tu vais ver coisas extraordinárias acontecendo, você vai ver a intervenção de Deus, porque o reino, a tendência do reino, o que Deus quer é que se expanda. Deixa eu falar isso de uma forma bem prática. Tá? Agora, lá nos Estados Unidos, a corte americana, os juízes americanos, eles proibiram, eles reverteram uma decisão de 1973 que permitia o aborto. Tá? E eles reverteram essa decisão e declararam, por serem conservadores, evangélicos, cristãos, eles reverteram isso e proibiram agora o aborto. Os evangélicos estão comemorando. Que bom que o governo proibiu o aborto. Eu sou contra o aborto. O aborto causa males, tanto para a criança que não nasce, quanto para a mãe, quanto para a criança que vai vir depois no útero. São 3 males terríveis que marcam uma família: o aborto. Agora, isso é uma coisa, isso é compreensão espiritual. Agora eu quero te dizer o seguinte: você acha, presta atenção, o reino é o quê? Fermento. Amém?
O que Deus está fazendo é fermento dentro da massa, que somos nós, e que se expande. Agora eu pergunto para você, uma pessoa que não tem a compreensão do reino, você acha que uma decisão de uma corte de juízes vai impedir que ela cometa um assassinato contra o seu próprio filho? Sim ou não? Vamos falar a verdade. Sim ou não? Não. A mulher que deseja abortar, vai abortar de uma forma ou de outra. Como se fez no passado, como se faz hoje. Pastor, tu é a favor do aborto? Não, sou totalmente contra. Prego sobre isso. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Eu não estou querendo discutir a questão, eu estou querendo mostrar que quando Deus está fazendo, Ele age no coração. E uma pessoa que foi tocada pelo reino de Deus diz: eu não vou tocar nessa criança. Não é porque o juiz está me dizendo, não é porque o vizinho está me dizendo, não é porque a minha mãe está me dizendo, não é porque o fulano está me dando conselho, mas porque eu entendo que essa vida, independente do que acontece, é preciosa diante de Deus e eu não vou tocar nela. Ela não me pertence. É o reino como fermento. Está entendendo como é que é? É diferente da lei que vem de fora. A lei que vem de fora até pode ter suas funções restritivas, tem um papel dentro da sociedade, mas deixa eu te dizer, as coisas mais importantes e fundamentais, elas acontecem de dentro como um fermento. E o reino de Deus opera assim. Opera assim da maneira como você vê as pessoas. Quando o reino de Deus acontece como fermento dentro da tua vida e vai se espalhando, você se converte, você diz, não, vou seguir Jesus. Você pensa nos seus inimigos, você tem vontade de matar inimigo. Você pensa sempre, eu quero ver esse cara triturado, destruído. Mas aí o evangelho vai se expandindo, você muda como você vê o seu inimigo. Você lembra que você precisa abençoar ele. O que Jesus disse? Abençoar. Abençoar. Abençoar, porque talvez você não esteja enxergando bem. Talvez essa pessoa que você acha que é o demônio não seja tão demônio assim. Talvez você também tenha feito coisas erradas. Então o fermento vai entrando, a sua cabeça vai mudando em relação às pessoas. Você começa a olhar diferente para a esposa, para a mãe, para o pai, para os avós, para o filho. Vai mudando, é um fermento. Muda a forma quando você olha para a sua economia, para o seu dinheiro. Antes você olhava para o dinheiro, prazeres, eu preciso aproveitar a vida. Daqui a pouco você diz assim, puxa vida, eu posso abençoar alguém com esse dinheiro. Eu posso abençoar alguma pessoa. Eu posso ajudar aquele fulano ali. Eu posso fazer o bem dessa e tal maneira. Você começa a mudar. É como um fermento. O fermento vai entrando e vai chegando na tua própria vida da maneira como você se vê. Você antes se via como inútil, incapaz, como um lixo, sem nenhuma possibilidade de fazer nada. Eu me enxergava como uma pessoa incapaz. Era assim que eu me enxergava. E Jesus chegou na minha vida, o reino, o que Deus está fazendo dentro de mim foi se expandindo para a minha cabeça. E Deus disse, não, eu tenho um plano com a tua vida, tu tem dons, tu tem coisas para fazer. Tem muita gente que gosta daquela música, eu não gostava em determinado momento, mas depois fui refletir, nossa, é uma vida, essa letra é verdade. Aquela música, você é um espelho e reflete a imagem do Senhor. Não ligue se o mundo ainda não notou, e nem pode, isso aí não importa. Mas você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Existem realidades do reino e esse fermento vai chegando e vai nos colocando numa outra posição, muda como a gente se enxerga. A gente começa a se olhar
como Deus nos olha. E Deus nos olha com que olhos, gente? Com olhos de amor. Deus te vê, Deus te olha com olhos de amor. Com os olhos de Jesus. Jesus são os olhos de Deus. E sempre, até com aqueles que o rejeitaram, a Bíblia diz que Jesus, com o jovem rico, Jesus o amou. É assim que o evangelista, eu fico pensando o evangelista para escrever isso, ele estava olhando, observando Jesus. Eu imagino que ele, em vez de olhar aquilo que estava sendo falado, ele olhou para Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, ele escreve, Jesus olhou para ele e o amou. Falou com carinho, falou com jeito. Esse é o quê? É o olhar de Jesus, que nós começamos, quando o fermento começa a se espalhar em nós, como a gente começa a se olhar também. Que coisa linda, né? Coisa linda quando a gente também começa a se olhar nos olhos de Jesus. Porque às vezes a gente tem que se olhar com misericórdia, gente. Sabia? Você, às vezes, é um baita de um ditador com você mesmo. Você se maltrata muitas vezes. Você tem que se olhar com os olhares de Jesus, com o olhar terno de Jesus. Você é um feitor, às vezes, com você. Eu não podia ter errado, eu não podia ter feito. Você fica horas se torturando pelas coisas que você fez errado. E Jesus te olha com amor. Deixa o fermento do reino se aproximar, que você olha com você com mais carinho. Você precisa se olhar com mais carinho também. Amém? Você está se olhando com carinho, gente? É? Ou você fica olhando no espelho, eu estou ficando velho. Eu estou muito gordo. Eu estou feio. Tem que se olhar com carinho. Olhar de Jesus. Amém? E por último, que Jesus fala, e aqui, um grande desafio, ele diz que o reino, o que Deus está fazendo é um tesouro. Que alguém encontra no meio do campo, que vende tudo que tem, compra aquele campo e fica com o grande tesouro. O que Jesus quis dizer? O que Deus está fazendo é como um tesouro de grande valor. E aí, gente, tem um aspecto que Jesus sempre teve em tudo que ele falou. Não fica aqui só na volta mosqueando. Você sabe essa palavra, né? O cara fica mosqueando. O cara fica mosqueando é que ele não se decide, né? Sabe a mosca que fica na volta, né? E vai lá e para um pouquinho e sai de novo. E tem muita gente que fica em torno da fé do reino, fica mosqueando. E Jesus diz assim, escuta só. O reino é um grande tesouro. O que Deus está fazendo é algo maravilhoso. Eu me sinto, eu vou dizer assim, ó, a despeito de tudo que acontece, eu me sinto muito honrado de pregar o evangelho. Eu não, se tivesse que escolher de novo, tudo de novo, escolheria de novo ser pastor. Escolheria servir a Deus. Tá? É o tesouro de grande valor. Servir a Jesus, seguir a Jesus. Não há sentido na vida fora de Jesus. Qual o sentido da vida fora de Jesus, gente? Comamos e bebamos e amanhã vamos morrer e tal, é só isso. Mas a Bíblia diz que ele é o tesouro de grande valor, e isso quer dizer que se eu encontrei o tesouro de grande valor, não tem porquê eu ficar dando volta. Gente, eu sei aonde é o tesouro, eu sei que vale muito, então eu vou sacrificar tudo que eu tenho, vou comprar aquele campo, é isso que Jesus disse, vou pegar aquele tesouro de grande valor e vou ficar com ele. Você tem ouvido a palavra, você tem ouvido, você tem visto o que Deus faz na tua vida. Então vamos entrar nesse trabalho, nessa obra que Deus está fazendo de cabeça. Vamos priorizar, vamos deixar de perder tempo, vamos deixar de sermos indecisos. E se nós estamos já no reino, vamos nos envolver com o trabalho do reino o mais intensamente possível, onde quer que nós estejamos. No trabalho, na vizinhança, na família,
vamos trabalhar para o reino, vamos lembrar que Ele é a pérola de grande valor, que Ele é o tesouro escondido, a partir do qual, e baseado nessa descoberta, nós deixamos e vendemos tudo que temos e nos abraçamos para esse tesouro maravilhoso. E aí então, eu vou ver mais, eu vou experimentar mais, aí eu vou poder experimentar Deus estabelecendo o seu reino através da minha vida, porque Deus quer que você se engaje na obra de reconstrução dessa terra. Deus está reconstruindo, Deus está fundando uma nova cidade, uma cidade espiritual, uma cidade de amor, uma cidade de paz, uma cidade de justiça, uma cidade que você toca, experimenta com o coração. E Ele nos convoca a entrarmos nessa dimensão que não é a dimensão militar, que não é a dimensão geográfica das nações, mas é uma dimensão espiritual, e que por essa razão e pelo entendimento disso, nós vendemos tudo que nós temos e nos engajamos. Alguns de nós estamos mosqueando pelas beiradas e nunca vendemos tudo. E por isso não temos a experiência e nem a alegria, e nem a exultação de fazer parte desse reino. Agora, quando vendermos tudo, e vocês entendem quando eu digo isso, vocês entendem que eu estou falando é uma metáfora, uma figura de linguagem, mas é muito forte. Quando nós abandonamos tudo, todos os nossos projetos de vida, não, eu quero isso, eu quero. Não, o meu projeto principal agora é viver para os interesses do reino. Meu trabalho é para os interesses do reino de Deus, meus estudos é para os interesses do reino de Deus, o que eu faço na minha família é para os interesses do reino de Deus, tudo que eu penso do meu futuro, eu penso pelos interesses desse reino de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, se você já está, deixa esse fermento se espalhar ainda mais. Agora, se você não está, se você está por fora, coloca o pé firme, vende tudo e pega esse tesouro de grande valor, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Aqui uma decisão. O que nós vamos fazer? Vamos comprar esse tesouro? Vamos pegar esse tesouro escondido? Vamos orar. Diga para Jesus, Ele está aqui com a gente. Ele está aqui com a gente. Diga para Jesus o que você vai fazer. O que você vai fazer? O que você vai fazer com esse tesouro? Que não sou eu, que não é a igreja, é o tesouro do reino de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela tua palavra que é poderosa. O reino de Deus está. Sabemos que tu estás fazendo, Senhor. Tem muita coisa feia nesse mundo em teu nome, Senhor. Mas tem muita coisa linda, escondida, que tu estás fazendo, Senhor. E é muita coisa. Senhor, nós vendemos tudo que nós temos por esse tesouro de grande valor, por essa pérola de valor inestimável. Senhor, conduz os meus irmãos para que eles possam ver, enxergar, entender o reino de Deus aqui e agora conosco. E que cada vida possa se engajar naquilo que tu estás fazendo nesse mundo agora. Eu quero, Senhor, eu quero ir, eu quero estar, eu quero me envolver, eu quero formar parte, eu quero experimentar, Senhor, a paz, a justiça
e alegria no Espírito Santo que há no teu reino, Senhor. E eu oro para que cada um aqui possa anelar, desejar dentro do seu coração. E oro para que nenhum seja confundido. Que ninguém confunda o teu reino com outras dimensões. Que ninguém confunda o teu reino com reduções. Mas que cada um possa entender a verdade do teu evangelho como ela é. Oramos que seja assim. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar em nome de Jesus.